Uma noite de terça-feira fundamental para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama e uma quarta-feira cheia de expectativas para o torcedor vascaíno. E é claro, aqui, agora neste Acorda Vascão, iremos trazer a você aí, torcedor vascaíno, tudo o que rolou nestas últimas horas de Vasco da Gama. Vamos falar sobre o que rolou ontem em São Januário, mais uma audiência pública, mais um passo importante para a reforma do nosso Caldeirão. E se teve audiência pública, teve Pedrinho, o atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, falando com a imprensa. E olha, falando coisas importantes. Falou sobre a saída de Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos. Falou também sobre a saída do zagueiro e ex-capitão chileno Guerry Medel para o Boca Juniors. Está confirmado, Medel não fica no Vasco da Gama. Além disso, também Pedrinho falou sobre o posicionamento do Vasco da Gama no mercado da bola. O que será do Vasco nessa próxima janela de transferências? E Coutinho fez alguma exigência para voltar ao Vasco? Teixeira, Souza, é o que Coutinho pede para o seu retorno? Pedrinho trocou essa ideia ontem e a gente, é claro, vai trazer aqui a vocês agora neste Acorda Vascão. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno e é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso desde já, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo da tarde, sai pela parte da tarde, o nosso segundo vídeo do dia. E o Boa Noite Gigante, para fechar com chave de ouro, chegando sempre pela parte da noite, para você, torcedor vascaíno. Então, se inscreva, compartilhe o nosso canal, fazendo com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. E é claro, também aqui embaixo, deixe o seu like, que é fundamental para a divulgação deste vídeo. Não saia deste Acorda Vascão sem deixar o seu like. Vem agora e já aperte aí nesse botãozinho que tem uma joinha, né? Um joinha, aperte, vai ajudar muito aí a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Show de bola, Vascão? Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente com vocês, trocando uma ideia sobre Guerry Medel, né? Porque ontem foi-se de fato confirmado que hoje o zagueiro chileno não faz mais parte do Vasco da Gama. Ele treinou normalmente nesses últimos dias, inclusive, meu amigo torcedor, realmente ele vinha treinando junto ao elenco. Medel era uma peça que Álvaro Pacheco contava para essa partida que estará acontecendo amanhã contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. Porém, o Medel é um jogador que perdeu espaço no grupo. Um jogador que foi queimado, fritado por parte da imprensa. Mas não imprensa em si. Até porque a gente não vai falar mal dos nossos companheiros. Foi fritado pelas pessoas que trabalham dentro do Vasco da Gama. Houve uma fritação do zagueiro chileno Guerry Medel. Fritaram o jogador. E a imprensa fez apenas o trabalho de passar o que foi dito pelas pessoas de dentro do clube. Que houve briga com o atacante Cauã Paixão. Que houve briga com o zagueiro João Vitor. Que houve briga com o diretor executivo Alexandre Matos. Tudo que ocorreu lá no início do ano, mas que foi divulgado apenas após a goleada para a equipe do Criciúma, numa total intenção de fritura do zagueiro chileno. O Medel, para vocês terem noção, atuou a última vez com a camisa do Vasco lá no dia 28 de abril. É muito tempo sem vestir a camisa do Vasco da Gama, é muito tempo sem jogar. Ele ficou de fora, não entrou em campo contra a Fortaleza, nos 2 jogos, primeiro e segundo jogo da Copa do Brasil, ficou de fora contra o Atlético Paranaense, contra o Vitória e contra o Flamengo. 5 jogos, os últimos 5 jogos, Medel simplesmente não entrou. Para um atleta que vinha entrando todas as partidas durante a fase Emiliano e Ramon Dias no comando da equipe. Então houve uma fritura, houve aí um desejo de que Medel não permanecesse no Vasco da Gama, claro, completamente nítido. E o Medel, é claro, pelo cacife que tem, pelo tamanho que tem no cenário do futebol sul-americano e pelo desejo de outras equipes em ter o zagueiro chileno, ele saiu. Medel hoje estará sim vestindo a camisa do Boca Juniors. Ontem a informação é que ele não joga mais pelo Vasco da Gama. Chileno e o clube chegaram a acordo e haverá uma rescisão contratual.
O jogador está a caminho do Boca Juniors. Inclusive, a informação que nós tivemos é que a expectativa é que ainda hoje, quarta-feira, o Medel já possa assinar contrato com o clube argentino para viajar para a Argentina, para assinar esse contrato com o clube argentino. E volto a repetir, ele vinha treinando como titular, seria titular contra o Palmeiras. Mas o técnico Álvaro Pacheco teve que mudar completamente o planejamento, pois foi trocar uma ideia com o Medel. O Álvaro chegou e perguntou: Medel, posso contar com você para esse jogo de quinta? E o Medel falou: não. Eu quero sair o quanto antes do Vasco da Gama. O Pedrinho esclareceu isso ontem mesmo, lá nessa audiência pública que ocorreu em São Januário. Então, é claro, a gente quer trazer aí a vocês as aspas de Pedrinho e depois a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre a situação do zagueiro chileno. A melhor minuta da rescisão já está sendo avaliada pelos seus advogados. Foi um pedido dele, já há muito tempo pela saída. Já tinha um comunicado para o Pacheco que esse andamento estava tendo uma velocidade acima do esperado. Ele ia para o jogo, né? E o Pacheco fez uma pergunta para ele, como estava a cabeça dele para o jogo. Ele falou que não estava com foco ali, que ele queria sair o quanto antes. Foi honesto, foi justo, e é o que eu falei anteriormente: só vai ficar no Vasco quem tiver a fim de representar a camisa do Vasco. Foi uma decisão pessoal, até pela questão do processo para acelerar para a saída do Boca Juniors. Então foi comunicado, né? E ele treinou normalmente, pediu para treinar normalmente, e foi acatado. Já tinha sido um pedido feito de forma anterior. Hoje ele concretizou isso e a minuta está sendo... Então é dessa maneira, torcedor vascaíno, após uma temporada e meia, né? Nem uma temporada inteira, perdão, no Vasco da Gama, foram 32 partidas apenas. Chegou no meio do ano passado e ficou até o meio desse ano, então um ano inteiro no nosso Cruz Maltino, mas pouco menos de uma temporada, Gary Medel está de saída do Cruz Maltino. O jogador volta para o Boca Juniors, clube que vestiu a camisa lá entre os anos de 2010 e 2011. Após destaque no clube argentino, se transferiu para o Sevilla da Espanha. A gente, é claro, deseja toda a sorte do mundo ao zagueiro chileno, um atleta que recebia no Vasco da Gama um salário alto. Então, apesar da saída fazer muita falta, Gary Medel, ele vai dar um alívio aos cofres do Vasco. O Vasco precisa realmente contratar nessa janela de transferências, e a saída de Medel vai fazer com que o Vasco possa ter um fôlego para, quiçá, utilizar essa grana e investir em algum outro jogador. A gente está falando de um atleta que tinha um salário muito alto no Vasco. Estamos falando de um jogador que recebeu algo em torno de R$800 mil por mês no nosso Cruz Maltino, que até dezembro desse ano iria receber R$4.800.000 no total. Hoje, Medel, com a rescisão contratual assinada, ainda vai receber um valor. Informações é que o acordo do volante com o Vasco pela rescisão foi o seguinte: Medel vai receber um valor mensal de R$200 mil até dezembro. Quando acabaria o contrato dele com o Vasco, o montante é considerado bem menor que o somatório geral do salário, CLT mais direito de imagem. Somando o valor de R$200 mil até dezembro, é R$1.200.000 que o Vasco da Gama terá que pagar ao Medel, né, por conta da rescisão contratual. Você aí concorda com a rescisão contratual? Você aí concorda com a saída do zagueiro chileno? Deixa clara a sua opinião nos comentários e fica-se até a dúvida: como será que o Vasco vai enfrentar o Palmeiras da manhã no Allianz Parque? Sem Medel, que está de saída, não viaja com a equipe. Sem João Vitor, que levou o cartão vermelho e está suspenso, o Vasco tem apenas Léo, Maicon e Lincoln, que é o zagueiro do Sub-20 e será relacionado para essa partida. Álvaro Pacheco vai ter que quebrar a cabeça para achar a sua zaga titular. Mas são escolhas. O Vasco fez a escolha de deixar Medel de fora e agora o Medel fez a escolha de sair do Vasco da Gama. Mas pelo menos a gente tem um motivo para se alegrar aqui. A gente vai voltar um pouquinho agora atrás para conseguir prosseguir com o vídeo. Ou seja, a gente vai falar sobre o potencial construtivo, pois a partir de agora vamos falar muito o que Pedrinho disse após o término, né, dessa audiência pública que ocorreu ontem em São Januário. Está aparecendo aí na imagem a vocês esse projeto da reforma do nosso Caldeirão. Projeto que foi iniciado lá no dia 10 de novembro do ano passado, onde foi apresentado, né, para a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. A primeira audiência pública que aconteceu no dia 15 de maio desse ano, na CMRG, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O parecer conjunto que ocorreu agora há pouco, no dia 27 de maio. A audiência pública que ocorreu na Barra da Tijuca, dia 29 de maio. E ontem, a audiência pública que ocorreu em São Januário, dia 11 de junho. Uma audiência pública que teve o apoio de alguns torcedores vascaínos. Foi o quinto passo de 8 que serão dados até a sanção do projeto por parte do prefeito Eduardo Paes. Daqui para frente ocorrerá mais duas grandes
etapas importantes, né, para a reforma, que são 2 votações na Câmara dos Vereadores. Votação em primeira e votação em segunda. E tudo isso ainda será, é claro, definido. Ontem, porém, foi se apresentado aos torcedores como será esse novo São Januário. Está aparecendo aí na imagem a vocês os lugares, os locais destinados ao torcedor vascaíno com relação a setores, assentos. 123 lugares para a tribuna, 133 camarotes, ou seja, um total de 2.541 lugares destinados aos camarotes, 378 lugares destinados a camarotes coletivos, 210 lugares destinados ao setor frisas, são 1.130 lugares de lounge, são 10.258 lugares para cadeiras, 2.369 lugares destinados ao setor visitante, 32.743 lugares destinados às arquibancadas e 1.440 vagas de estacionamento. Além disso, algo muito legal que também foi passado nessa audiência pública, que passa, né, ao torcedor vascaíno que irá acontecer nessa reforma do nosso Caldeirão, foi umas informações dadas pelo próprio Pedrinho, como por exemplo, o teto retrátil. Pedrinho confirmou que terá um teto retrátil em São Januário. O que é um teto retrátil, Lucas? Quando chove, o teto fecha. Quando não está chovendo, o teto fica aberto. Algo semelhante ao que temos, né, na Arena da Baixada, Liga Arena, estádio do Atlético Paranaense. Ontem também foi revelado que a projeção do novo estádio de São Januário é que 70% do público fique em pé. Então, ao mesmo tempo que o Vasco da Gama terá o seu estádio reformado, ele vai seguir com esse ambiente de São Januário, né? Esse ambiente de Caldeirão, esse ambiente de um estádio que faz pressão e que, acima de tudo, é um estádio do povo, que mesmo diante de uma reforma, não vai se elitizar. A partir do momento que você não deixa todo o estádio com cadeiras, você ainda deixa um setor destinado àquela camada da população que não tem grana para pagar R$200 nos ingressos. E, acima de tudo, deixa um setor destinado para que a torcida cante, pule, vibra e não se torne um torcedor de teatro, o que não é a identidade do torcedor vascaíno. Então é muito legal saber que de 47 mil lugares no total, 32 mil lugares serão destinados para torcedores em pé. 60% a mais da capacidade total, né, do estádio hoje. Hoje a gente vê que há 20 mil ingressos mais ou menos destinados ao torcedor vascaíno nos Jogos do Vasco em São Januário. Sendo que desses 20 mil, algo em torno aí de 12 mil, 10 mil é das arquibancadas apenas. Então, se a gente parar para pensar, na reforma de São Januário, mais torcedores ficarão em pé do que no São Januário atual. Porque ainda temos o setor social com cadeira, temos o setor VIP também com cadeira. Então, na reforma, ficarão mais torcedores em pé. Então, tende a ser mais pressão do que já é hoje dentro de São Januário. Foi algo muito legal. Foi uma audiência pública muito importante para o torcedor vascaíno conhecer ainda mais sobre esse novo projeto da reforma da nossa casa. E, é claro, dê uma olhada aí nas palavras de Pedrinho, falando sobre a reforma de São Januário, falando sobre a reforma do nosso Caldeirão. Eu cheguei aqui com 6 anos de idade e 40 anos depois a gente está aqui com uma oportunidade de ser um de cada um daqueles 10 mil torcedores para reconstrução e modernização de São Januário. Na minha campanha eu tive ali na barreira, né, Vaninha? E falei para ela, eu não vou te prometer, porque eu não sou político. Eu vou cumprir. E pode acreditar que a gente vai fazer o estádio, eu falei para ela. Porque eu sei o que isso vai interferir diretamente, depois que o estádio estiver pronto, na barreira e nas outras comunidades aqui próximas. Eu me emociono muito, porque eu lembro exatamente daquele lado ali, ficava o meu pai, assoviando quando eu estava desligado no jogo para eu acordar com 6 anos de idade. 40 anos depois eu estou aqui. É triste saber que essa quadra não vai mais existir. Triste saber que esse estádio emblemático vai ser modificado, mas também feliz por saber que é muito melhor para vocês, para cada um de vocês, torcedores. É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu sou um de vocês. Vocês podem acreditar que cada movimento que eu faço é pensando em vocês. Vão ser 2 anos e meio por aí de obra para dar uma estrutura melhor e o Vasco ainda vai ficar pequeno para a nossa torcida. Mas vocês merecem tudo de melhor. Eu me sinto muito honrado
de fazer parte desse projeto com muita gente que está envolvida. Desejo do fundo do coração que daqui a muitos anos, quando eu tiver mais velho, eu tenha a certeza absoluta de tudo que eu estou fazendo em prol para cada um de vocês, para o filho de vocês, para o neto de vocês, porque eu fui criança aqui, fui adolescente, fui adulto, hoje eu já sou um homem e quero ser um idoso frequentando São Januário com maior orgulho, assim como meu pai teve. O vascaíno, de fato, vai sair do papel, né? Uma frase muito importante que Pedrinho disse ontem. Abre aspas, não vou prometer, porque não sou político. Eu vou cumprir. Então, Pedrinho está cumprindo com a palavra dele e isso é algo importante, sim, para o torcedor vascaíno confiar, para o torcedor vascaíno ter ali certa confiança nas palavras de um presidente do Vasco da Gama, algo que há muito tempo o torcedor vascaíno não tinha de um mandatário do nosso clube. Mas ontem, é claro, o Pedrinho não falou apenas sobre a reforma de São Januário. Houve outros papos, houve outras conversas, e dentre elas, muitas, inclusive sobre o que ocorreu ontem. A saída, o pedido de desligamento de Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos. Algo que, de acordo com o próprio Pedrinho, pegou ele até mesmo de surpresa. Por que Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos pediram demissão? O CEO e a SFO. O que fez com que os dois pedissem para serem desligados dos seus cargos, destituídos dos seus cargos. Pedrinho, ele diz que ele não sabia o que iria acontecer. Não escondeu a insatisfação com a dupla, é claro, que pediu demissão do Vasco da Gama, e ele mesmo disse que já indicava uma mudança na estrutura da SAF com a nomeação do Felipe, isso foi dito em meio a um vídeo, e até mesmo a falta de ordenança, né, que essa dupla perdeu no Vasco após a retomada do controle da associação do futebol, fizeram com que automaticamente, sem moral, eles tivessem esse desejo de sair. Mas mesmo diante disso, o Pedrinho afirma que se incomoda com a saída dos dois, mas que também não poderia forçar nenhum dos dois a permanecer no Vasco da Gama. Está incomodado sim com a saída, mas uma frase dita ontem foi muito importante, que tem que estar no Vasco quem quer estar no Vasco da Gama. Dê uma olhada aí, é claro, no vídeo de Pedrinho, onde ele, acima de tudo, ainda tira do jogo, descarta qualquer divergência tanto com o Lúcio quanto com a Kátia. Foi veementemente negado por Pedrinho qualquer tipo de desavença entre as partes, né? Dê uma olhada aí nas palavras do presidente vascaíno. Não tem nome, obviamente a gente já está em busca disso, né? Não tinha o nome, de forma antecipada. Depois que foi comunicada a saída do Lúcio e da Kátia, a gente obviamente começa e temos nomes para ocupar o lugar. Que fique claro que foi uma decisão pessoal, obviamente me incomoda porque para estar no Vasco tem que querer estar no Vasco, que isso fique bem claro. Na minha gestão só vai estar no Vasco quem quer estar no Vasco, quem quer viver o Vasco na sua essência. A sua essência é sentir a dor do Vasco, é sentir a alegria do Vasco, é entender o que é o Vasco. Isso, para mim, é mais importante. Quando a atmosfera aqui embaixo ela flui, as coisas em cima acontecem de uma forma melhor. A gente está acostumado a falar, a bola entra, a bola não entra, né? Todo mundo fala muito isso. E, às vezes, aqui embaixo as coisas não estão da forma que a gente quer. Foi uma decisão dele, estranhamente, logo depois do que aconteceu ontem no Conselho Deliberativo, mais respeito. E agora o Vasco continua, nunca parou por ninguém, né? Então o Vasco anda para frente sempre. Pedrinho, Gustavo do Expresso do Nosso... Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Realmente, Pedrinho deixando muito bem claro o que hoje acontece dentro do Vasco da Gama e falando sobre a demissão tanto de Kátia dos Santos quanto de Lúcio Barbosa. A gente perguntou isso a vocês, mas volto a questioná-los. Você aí foi a favor da saída de Kátia dos Santos e Lúcio? Coloque aí nos comentários a sua opinião. E para fechar aqui o vídeo, trocar uma ideia com vocês sobre os próximos passos do Vasco da Gama no mercado, pois Pedrinho vai ser hoje o grande responsável pelo futebol. Pedrinho hoje vai ter que ir ao mercado para contratar atletas. Ele ontem também foi questionado exatamente sobre isso. Qual será a estratégia de Pedrinho na janela de transferências? Qual será a estratégia que Pedrinho vai usar para contratar jogadores ao Vasco da Gama? Lembrando, o Vasco precisa contratar. O Vasco precisa trazer reforços. Na reunião que aconteceu do Conselho Deliberativo na última segunda-feira, o Pedrinho disse que esvaziar a folha, né, praticamente foi isso,
ajeitar os gastos para tentar fazer uma boa janela. E com o Pedrinho vai fazer isso. E acima de tudo, como está o caso Coutinho? Coutinho vem, Coutinho não vem? O Pedrinho respondeu isso em uma pergunta feita pelo jornalista Carlos Berbert. E a gente traz aqui agora as aspas do jogador. Pedrinho, Carlos Berbert do canal do Pedrosa, você frisou bastante a questão da criatividade, então eu queria saber, por exemplo, se um dos focos seria buscar jogadores ou sem contrato ou já em fim de contrato, né, se baseando um pouco no que foi a segunda janela do ano passado. Tudo bem que foi outra administração, mas se gastou menos e obviamente foi um pouco mais eficiente, foram jogadores que deram mais certo. E além disso, se uma das exigências do retorno do Coutinho seria também o retorno do Souza e do Alex Teixeira. As exigências do Coutinho eu vou deixar mais em particular para ver o andamento da negociação. E aí, com o andamento positivo ou negativo, a gente aborda isso mais à frente. Com relação a ser criativo, é você ser certeiro. Obviamente, tudo na questão do custo-benefício. Às vezes você gastar num jogador que você acredita que tem potencial, de repente não tem tanto nome, mas ele te dá uma resposta positiva do que você gastar mais e um jogador não te dá essa resposta. É difícil essa matemática? A gente está falando de futebol. Agora, assim, com dinheiro, tudo é mais fácil desde que você tenha um planejamento esportivo. Né? A gente já percebeu que sem planejamento esportivo as coisas não acontecem, mesmo você tendo, supostamente, você tendo dinheiro. Então é tentar trabalhar firme para que a gente possa dar força para o grupo que está lá, né? Que é um grupo que trabalha todos os dias com o objetivo de recuperar e eu confio muito neles, é isso que eu tenho passado. E, obviamente, de forma pontual, ajustar o elenco para que a gente possa ter um ano tranquilo. Obrigado, gente. Ou melhor dizendo, né, as aspas do ex-jogador. Deixa então aí a sua opinião nos comentários sobre se você concorda ou não com a postura do Vasco da Gama na janela de transferências. E você viu, né? Você questionado sobre Souza e Teixeira, ele preferiu correr. Será que tem algo aí? Será que Coutinho fez as suas exigências? Deixa aí no comentário a sua opinião. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira. Já já estaremos aí de volta, é claro, com o nosso Fala Gigante, ainda com muita informação, muita novidade, muita vascainidade sempre aqui no nosso canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.